E aí, povo bonito, povo transante, povo feliz, todo mundo bem? Espero que sim. Vamos lá, gente. Paulinha Muniz na área, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o curso Divinamente. O próprio curso já diz, né? Que é Divinamente. Quando eu idealizei esse curso, essa mentoria, foi justamente para as pessoas que são cristãs, mas que de alguma forma se sentiam incomodadas com a maneira que eram colocadas, com, com a maneira, com a maneira que foi colocado as coisas para elas, né? Eu venho de uma família evangélica, venho de um berço cristão, né? Na teoria venho de um berço cristão e eu não tava não tava naquela energia daquilo ali, não tinha energia aquilo ali para mim, aquilo ali era muita teoria, não é teoria, como que eu posso explicar para vocês, era muito falar e eu não via as coisas acontecerem, eu não via o resultado daquilo, né? Eu via todo mundo falar de milagres, de colheitas, de bênçãos, de prosperidade e não vi aquilo acontecer, né? Eu vi uma família de pessoas que não saíam da casa dos pais, de pessoas que não casavam, de pessoas que não se movimentavam, de pessoas que quando saíam da casa dos pais se movimentavam, voltavam para a casa dos pais. Então eu venho de uma escassez muito grande, de uma falta de prosperidade muito grande. Porque quando a gente fala de prosperidade, a gente não está falando só de dinheiro, porque o dinheiro é uma consequência da prosperidade, né? Ele é uma consequência da prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, a gente fala de crescimento. Crescimento como pessoa, crescimento em todas as áreas da sua vida. E uma vez que você está conectada com Deus, conectada com todo, você acaba percebendo que essas coisas, né, essas coisas materiais e palpáveis, elas se achegam a você, elas vêm até você, você não precisa correr atrás delas. O que a gente precisa correr atrás de fato é a nossa conexão com Deus, é a nossa conexão com todo, é a nossa conexão com o universo, que é justamente o que a gente não faz. A gente faz exatamente o contrário. A gente busca as coisas materiais e esquece da nossa conexão com todo. Quando que a palavra nos fala em diversas passagens que se você quando você se coloca no fluxo do universo, é igual você mergulhar no rio, você vai seguir a correnteza. Não, é, já lá no começo da Bíblia, a gente tem Deus no manual de vida, que eu gosto de chamar a Bíblia de manual de Manuel. Manuel é papai, né? Papai que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Pastor de igreja. Mas enfim, já lá no começo do manual da vida, Deus fala claramente: busque primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Só que a gente não sabe como a gente busca o reino do céu, porque a gente foi treinado a buscar o reino terrestre, o reino da terra. A gente foi treinado a buscar casa, comida, roupa, todas essas coisas, menos o reino dos céus, né? Então, quando a gente começa a ter esse despertar espiritual, quando a gente começa a entender como que funciona, quando a gente começa a ter uma intimidade real com Deus. Eu não gosto de falar intimidade verdadeira, intimidade real, que parece uma coisa muito religiosa, dá a impressão de uma dificuldade muito grande, quando na verdade não é. A gente precisa simplesmente parar, escutar a voz que grita aqui no nosso coração, entender o que Deus quer da gente. E não é muito. Quando eu falo que Deus quer apenas que a gente desfrute, é o que Deus quer. Deus quer apenas que a gente desfrute.
Qual é o seu propósito? O que queima no seu coração? Você tem vontade de fazer alguma coisa? Você quer ajudar as pessoas? Então, a partir do momento que você faz isso, automaticamente, gente, é real isso. Automaticamente as coisas vão se encaixando, as coisas materiais, essas coisas aqui, ó, palpáveis, né, do mundo visível, do mundo audível, do mundo olfativo, elas vão se chegando a você, né? Elas surgem para você. Aí você vai falar, é mágica, porque parece mágica mesmo, mas não é. É porque você tá no fluxo do universo e Deus não mente, ele não é homem para mentir. Ele disse que é, então é. Então você não precisa ter medo. E o que acontece com a grande maioria dos seres humanos? Somos um bando de bunda mole. A gente é um bando de bunda mole, porque a gente tem medo. A gente tem medo de deixar as coisas para trás, a gente tem medo de desapegar, a gente tem medo de passar vergonha, a gente tem medo do julgamento alheio, a gente é nós seres humanos somos 90% medo. Você tem ideia que 90% de você é medo? 90% da sua energia vibratória é medo? Porque você tem medo de tudo. Você tem medo de perder o emprego, você tem medo de perder o marido, você tem medo de perder os filhos, você tem medo de morrer, você tem medo de não ter o que comer, de não ter onde morar, de não ter o que vestir. Você tem medo de coisas que não são importantes para a sua evolução. Ah, Paula, você tá louca, você tá dizendo para mim que isso não é importante. Não, não é importante, não é importante. Você tem medo do que as pessoas vão dizer de você. Ah, porque você tem uma vida assim e você quer fazer assado, parece que não tem uma sincronicidade. Isso é um problema do outro que ele acha. Você tem que se colocar no fluxo do universo e seguir o seu coração, fazer o que você tem que fazer. Independente da opinião alheia. Você imagine se Jesus Cristo, eu não consigo nem imaginar, né? Porque o cara era uma energia muito, muito surreal, assim, aos olhos humanos, que não tiveram o despertar, que ainda não tiveram esse despertar espiritual. Mas você imagina, só pensa aí, se Jesus Cristo fosse ligar para a opinião alheia. Ele tanto não ligava que quando ele começou a fazer o que ele tinha que fazer lá na cidadezinha dele, vou colocar como bairro para a gente ter uma referência mais íntima, as pessoas começavam a dizer, ah, mas você não é só o filho da Maria, ah, mas você não é o filho do José, mas você é só... O que ele fez? Ele entendeu que aquela energia não servia para ele, essa energia não ia desbloquear, não, porque ele já veio, né, desbloqueado, ele já veio sabendo o que ele era, mas aquela energia, se ele deixasse aquela energia penetrar, ele entendia, né, ele foi treinado para isso, ele veio para cá para isso, então Jesus Cristo, ele entendia o poder da repetição, né? Então a repetição, ela tem um poder, ela é muito poderosa na nossa vida, e Jesus Cristo já entendia isso, porque se ele ficasse ali naquele mundinho onde todo mundo repetisse para ele os drives que eles tinham, os programas que rodavam na cabeça dele, ou o que eles foram ensinados ao longo da vida, passassem isso para Jesus, automaticamente o subconsciente de Jesus ia entender daquela forma e ele não faria o que ele fez. E sabendo disso, o que ele fez? Ele meteu o pé. Ele fez um movimento, ele meteu o pé, ele simplesmente deixou tudo, pegou 2, 3 lá que estavam na frequência dele, né? Porque era tudo doidinho, né? Para andar com Jesus Cristo tinha que ser doidinho, não à toa ele só andou com puta, bandido e traidor, porque é o povo mais corajoso que tem, né? Puta, bandido, traidor é o povo corajoso, né? Você já reparou que é um povo bem corajoso? Então ele pegou e saiu aí, pregando o evangelho. Ele não pregou nenhuma religião. Inclusive, para os cristãos que ainda que leem a Bíblia, mas que não estudaram a Bíblia, que não se aprofundaram na Bíblia, Jesus Cristo tinha uma religião e que ele não abriu mão dessa religião em momento algum, e a religião de Jesus Cristo era
como que chama? Os judeus. Ele era judeu e ele não abriu mão disso. Maria era judia, José era judeu e Jesus Cristo também era judeu. Então, para os cristãos evangélicos fanáticos, né, por religiosidade, se você for seguir a Jesus Cristo pela história de Jesus Cristo, você tinha que ser judeu também, né? Porque e aí você ia ter que seguir a Cabala, os anjos da Goethe, os anjos da Cabala, os Daimon da Goethe. Meu Deus do céu! Imagina um cristão conversando. Vocês conseguem imaginar um cristão evangélico, por exemplo, de uma denominação bem fervorosa, bem fanática mesmo, daquelas que grudam no coração, levantam a bandeira da sua igreja de tal maneira, fazendo um ritual para Daimons da Goetia ou para os anjos da Cabala. Gente do céu, é muito louco isso, né? A gente pira o cabeção com essas coisas. A gente começa a falar, gente, não é possível, eu não consigo imaginar. Mas era a religião dele. Ele era judeu, ele não tinha outra religião. Ele morreu sendo judeu, ele nasceu judeu, ele viveu judeu e morreu judeu, né? Então a gente precisa começar a olhar a palavra de Deus de uma maneira que realmente da maneira que a gente precisa estudar a palavra e se aprofundar na palavra, porque o que acontece? Quando a gente não faz isso, a gente fica refém. Você sabe o que é um refém, um prisioneiro? Você é prisioneiro do que o outro disse, do que o que aquele lá disse, do que o que fulano se auto-intitulou disse. Cristão tem que ser revoltado. Cristão tem que ser curioso e vingativo. Vingativo, né? Você já ouviu aquela frase? Vingou, né? Ele vingou na vida. Então, tem que ser vingativo nesse sentido, tá, gente? Não é pra sair matando ninguém, não, pelo amor de Deus. E aí você começa a entender esse tipo de situação, esse tipo a gente começa a ter esse tipo de despertar, de destravar, de desbloquear, né? Então, quando a gente está falando sobre a palavra de Deus, a gente tem que ir buscar lá no profundo, lá no íntimo, para a gente poder entender o que a gente está falando. E no mais de tudo, ouça o seu coração. A gente escuta muito assim, o coração é enganoso. Coração enganoso. Eu costumo dar um exemplo muito simples para a gente poder entender o contexto que a gente ouviu, o contexto para a gente poder entender esse versículo do coração enganoso. O coração enganoso, no contexto desse versículo, funciona mais ou menos assim. Imagine que o seu coração é uma cesta de frutas. E dentro dessa cesta de frutas existe uma maçã que está apodrecida. Só que ao invés de você pegar essa maçã, tirá-la da cesta, limpar a cesta, deixar a cesta limpa e colocar outras maçãs saudáveis, você pega as maçãs saudáveis e as coloca dentro da cesta do jeito que a cesta está. O que acontece? Todo mundo sabe que quando a gente coloca um produto saudável junto do produto podre, acontece de os produtos saudáveis apodrecerem. Assim também é com o nosso espiritual. Você percebe como a vida é pedagógica? Você percebe como o universo, como Deus fala com você em todos os momentos da sua vida? Então, quando a gente tem um coração que está apodrecido e quer colocar outras coisas lá dentro, vai apodrecer, vai secar e vai morrer. Não vai dar fruto, não vai dar para comer. Não tem como eu colocar
não tem como eu consumir aquilo. Coisa podre só serve para adubar a terra. Você consegue entender isso? Olha esse código, que lindo. Olha esse destravar maravilhoso que Deus está te dando agora. Coisas podres, coisas que esterco só serve para adubar a terra. O que eu estou dizendo com isso? Que todos os seus fracassos, todas as suas dores, todas as suas mágoas, você tem que jogar ela numa terra fértil para adubar uma semente boa que você colocou ali. Uma semente de um fruto, de algo que você colocou ali. Você vai pegar tudo isso, vai fazer de adubo e aquilo vai florescer. Você está conseguindo me entender o que eu estou passando para vocês? Então é isso. Quando a gente está falando desse coração enganoso, e aí ele vai te enganar, você vai achar que a fruta tá boa e a fruta tá podre. Porém, a Bíblia fala mais de 900, 800, não sei, versículos sobre o coração. Existe um em especial que eu gosto muito, que ele diz assim: de todas as coisas, guarde primeiro o seu coração, porque dele provém todos os frutos da vida. Você está entendendo isso? Então, quando você tem um coração conectado no planeta Terra, nas coisas materiais, nessas coisas palpáveis, você vai gerar mais frustração para você. Quando você tem um coração conectado com o todo, com Deus, com o universo, automaticamente você vai dar bons frutos. Você pode confiar plenamente no seu coração, na voz que queima dentro do seu coração e assim tomar as atitudes para prosperar, para ter, né, o que você deseja da sua vida, para ter uma vida plena, porque os planos de Deus são muito maiores do que o nosso e o que a gente deseja é merreca perto do que ele tem para nós. Aí ai, Paula, você falou tudo isso certinho, mas como é que eu faço para ter um coração? Como é que eu faço para limpar a minha cesta? Como é que eu faço para tirar essa maçã podre da minha cesta? Você vai eliminar tudo aquilo que não te faz bem. Você vai praticar o perdão. Olha só ele aí. Você vai praticar o perdão. O que é o perdão? É tirar o peso da sua vida. É tirar tudo aquilo que te pesa, tudo aquilo que não te serve, tudo aquilo que não vai fazer você chegar a lugar nenhum ou que não vai caber aonde você quer chegar. Por exemplo, a raiva, o ódio, a mágoa, a tristeza, o remorso, o ressentimento. Todos esses sentimentos, eles acabam contaminando o nosso coração, que automaticamente acaba obstruindo o nosso canal de ligação com Deus, com todo, né? Vocês chamam como vocês quiserem. Isso é o de menos. Deus não se importa com isso. Então, ele acaba obstruindo o seu canal. E é por isso que você não floresce. É por isso que você não frutifica. É por isso que você não prospera. É por isso que você não cresce. Tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês. Esse vídeo é feito com muito amor, com muito carinho, com muita raiva. Com muita raiva não, com muita vingança. Com muita energia para meter os dois pés no peito. Pra gente rasgar o véu e tirar isso real da nossa vida. E começar a ter um relacionamento profundo, íntimo e sincero com Deus, tá bom? Beijo, meus amores!